Vou começando aqui a correção da última parte da lista, dilatação volumétrica. Vamos já direto ao assunto. Um recipiente de ferro com 1000 centímetros cúbicos de volume é aquecido de 20 para 100. Então tem T0 e T. E aqui eu tenho V0. Sabendo que o coeficiente de dilatação volumétrica, então eu já me deu gama direto, e 39 vezes 10 menos 6, determine um novo volume. Então ele quer saber o quê? V0. Aliás, V, né? Então, bora. Delta V é igual a gama V0 delta T. Delta V vai ser 39 vezes 10 a menos 6, multiplicado por 1000, multiplicado 120 menos 20. Como aqui vai dar 100, eu só vou andar a pícola, né? Vai dar 1, 2, 3, 4, 5 para 6, 1. Então vai dar 3,9. Né? Porque não vou pular espaço não. Aqui está 39 vezes 10 a menos 1. E delta V a 3,9 centímetro cúbico. Como eu quero o volume final vai ser V0 mais delta V. Então vai ser 1000 mais 3,9 1003,9 centímetro cúbico. Só isso tudo. A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. O aumento da temperatura do ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fossem subterrâneos, então ele está falando o seguinte: gasolina, que é um líquido, você compra ela em volume, compra ela e paga em litros. Mas para o motor, o que importa é a massa, em quilogramas. Então, se você, por exemplo, comprar no momento que a temperatura está alta, o tanque está alto, você vai pagar mais por menos gasolina. Mas o contrário também é verdade. Se você comprar no momento em que tiver com a temperatura bem baixa, você vai pagar menos por mais gasolina. Então, você levaria vantagem de abastecer o carro na hora mais quente do dia? Nem a pau. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível. E se a gasolina fosse vendida por quilograma em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido também. Então, só a 2 e a 3. 1 e 2, 2 e 3. Letra E. Letra E. Simples. Enem é tranquilo demais, né? É uma coisa boa. Morimontes. Um posto de distribuição de combustível recebeu 5.000 litros de gasolina num dia em que a temperatura era 35 Celsius. Com a chegada de uma frente fria, a temperatura ambiente baixou para 15 Celsius, assim permanecendo até que toda a gasolina fosse vendida. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação da gasolina é de 1,1 vezes 10 a menos 3, o prejuízo em litros sofrido pelo dono do posto é igual a quanto? Só calcular a dilatação, muito direto. Então, ΔV vai ser gama V0 vezes ΔT. ΔV é 1,1 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 1000 vezes
15 menos 35. Delta V. Ah, nem vou consertar esse mais não. Vai ser menos 20 vezes 1,1. 5.100. Ah, gente, por isso que eu tô vendo minha conta aqui. Ah, não, é 5.000. Minha conta aqui tá errada. 5.000. É, não. Esse que é o problema da aula gravada. Ninguém dá o grito assim. Pessoal, você escreveu errado. Então vai dar 5 vezes 20, 10 vezes 1,1, 11, 110 mil. 110 mil. 110 mil vezes 10 a menos 3. Corta 3 com 3 aqui, ó. Tira esse com esse. Que dá 110 litros. 110 litros que é o prejuízo em litro, ó. Tanque de gasolina para o carro, 2 carros aí. 4. Um paralelepípedo tem dimensões de 10 de comprimento por 20 de largura por 30 de altura, com a temperatura de 20 Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear 8 vezes 10 a menos 6 determina o volume final do objeto quando a temperatura é de 120. Linear é alfa. Olha a pilantragem. Então, bora lá. O que a gente vai aprontar aqui? Ele deu pra gente aí, ó, as dimensões tudo picadinho. Então, a gente vai ter que juntar tudo. Vou misturar na equação dessa vez, não. Vou fazer separadinho. Então, como é que vai ficar? O meu volume inicial, B0, vai ser 10 vezes 20 vezes 30. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3. 6.000 centímetro cúbico. O El Gama vai ser 3 vezes 8. Dá 24 vezes 10 a menos 6. Um parênteses aqui, gente, rapidinho. Na engenharia, tem uma notação também de engenharia, parecido com a científica, só que os números ficam entre 10 e 100. Esses coeficientes, eles são normalmente representados em tabelas nesse tipo de notação, entre 10 e 100. Por isso que eles sempre estão aqui desse jeito, assim, ó, 24 não está 2,4, igual na notação científica mesmo, tá? Então, ΔV vai ser, meu gama, então, é 24 vezes 10 a 6, negativo, vezes 6.000, que é o meu V0, vezes a temperatura, que é 120 menos 20. Ai, ai. Isso vai dar 144. 24 vezes 144. Então, 144 vezes 10. Ento. Borracha. 2, 3, 4, 5. Vezes 10 a menos 6. Que dá uma variação de volume de 14,4
centímetro cúbico. Né? Porque aqui vai ficar um menos 1 e eu ando uma vírgula. Como eu quero o volume final, V igual a V0 mais ΔV. Logo, V é igual a 6.000 mais 14,4. V é 6.014,4 centímetros cúbicos. Cinco do Enem, the last one. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos um litro, a uma temperatura de 5 Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja a temperatura de 35 Celsius. Sendo o litro do álcool revendido a R$ 1,60. Diariamente o posto compra 20.000 litros de álcool a 5 Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 Celsius a menos 1, desprezando-se os custos da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de venda estaria entre... Então tem que calcular quantos real que o cara roubou e ver onde é que vai estar aqui, né? Então, vamos ver qual que seria a variação de volume primeiro, né? ΔV seria 1 vezes 10 a menos 3, que é a dilatação, vezes o volume, que é 20.000, vezes a variação de temperatura, que é 30 menos 5, a 35. 35 menos 5. ΔV vai dar 2, 3, aqui, 600.000. 600.000 vezes 10 a menos 3. Isso dá uma variação de 600 litros. Isso, vai cortar 3. Então, na verdade, dá uma variação de 600 litros. Aí o que acontece? O que acontece? Ele me deu o valor do custo, mas esse custo não faz diferença, não. Porque esse valor de 600 litros, ele já ganha na dilatação. Então, ele já vende esses 600 litros. Ele vende esses 600 litros. Então, ele ganha 100% disso. Então, na verdade, ele está vendendo R$ 1,60 o litro. E X são 600. Então, meu X vai ser 600 vezes 1,60. R$ 960 por dia, porque essa aqui é a dilatação de um dia, porque ele compra 20.000 por dia, vezes 7 dias. R$ 6.720 por semana. Já pensou?
só na roubalheira, usando física para roubalheira, física usada para o mal. Pessoal, é isso. Então, finalizamos esses exercícios de dilatação volumétrica aqui, que são dos sólidos. Próximo a gente volta com dilatação dos líquidos. Até!